Boa noite, Vasco. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É uma alegria poder conversar um pouco a respeito do que foi esse processo de eleição, do que foi um pouco o governo que nós fizemos, enfim, daquilo que são pautas importantes para o povo da Paraíba. Governador, o senhor chegou ao término da eleição, sendo consagrado governador reeleito da Paraíba, porém com a margem de voto um pouco apertada, né? Foram 100 mil votos de diferença. Essa era a expectativa que o senhor tinha para essa reeleição? Ainda bem, nós participamos de um processo eleitoral extremamente difícil. No primeiro turno, com vários candidatos pontuando bem nas pesquisas, e entramos no segundo turno em que todo esse agrupamento foi e uniu-se de um lado só. E aí nós tivemos que enfrentar do ex-governador do Estado ao grupo que representava o governo federal, ao grupo de apoio ao candidato, a todas as oligarquias que estavam juntas ali com ele. Ou seja, havia, na verdade, um agrupamento muito grande de forças do outro lado. E nós tivemos que enfrentar tudo isso. Nós tivemos que enfrentar tudo isso com o trabalho, acima de tudo, com a mensagem de que essa Paraíba evoluiu, mesmo com uma dificuldade que tivemos de uma pandemia que nos assustou durante 2 anos, e mesmo assim nós conseguimos vencer a todos esses obstáculos. Então, não se imaginava, nem nas nossas pesquisas internas, que a eleição fosse decidida com uma maioria, como foi em 2018, que foi no primeiro turno, com 600 mil votos de diferença. É claro que isso não aconteceria. Exatamente por isso, porque todas as forças conservadoras do Estado e algumas de extrema esquerda se colocaram contra o nosso projeto. E isso demonstra que o trabalho que nós fizemos foi um trabalho que chegou a cada paraibano. Tanto é assim que 1.221.904 paraibanos disseram sim, mais até do que a votação que eu tive em 18. Para você ver que são momentos diferentes, cada campanha é diferente, e essa teve características diferentes de você ter todo um grupo aliado de um lado contra a nossa candidatura. Governador, assim que o senhor foi consagrado governador reeleito, o senhor esteve em um ato no Comitê Central do seu partido aqui em João Pessoa, e a primeira palavra que o senhor citou lá foi união, e queria governar para todos os paraibanos. Esse foi também um discurso adotado pelo ex-presidente Lula, agora presidente eleito do Brasil. Nessa união, nessa questão de governar para todos os paraibanos, o senhor pretende também ampliar o diálogo com forças políticas, de agrupamentos que pensaram divergentes do senhor? Como é que seria esse governo de governar para todos, mesmo com aqueles que não votaram com o senhor? Essa é uma questão de associar o discurso com a prática. Na verdade, nós fizemos durante 4 anos um governo em que nós não olhamos diferenças políticas quando foram necessárias para a implantação de políticas públicas na Paraíba. Todos vocês da imprensa acompanharam que os programas que nós implantamos de construção de creches, que foram 213, a programas de asfalto de cidades, que já chega agora a 194, a programas de transferências de recursos e convênios para os municípios, nunca, absolutamente nunca, nós olhamos a cor partidária do prefeito. E vários prefeitos de oposição receberam benefícios, sim, do Estado. Porque nós entendemos que fazer política é fazer política para todos. E na minha fala de ontem foi nessa direção. No sentido de dizer que ninguém é governador de uma parte da população. Você é governador de um todo, você é governador do Estado da Paraíba. Eu serei governador pelos próximos 4 anos de todo o Estado da Paraíba. E aqui terão as pessoas que votaram em mim e as pessoas que não votaram. Mas as políticas públicas, as ações de governo têm que ser voltadas para todos. Não há outra forma. O que eu pedi naquela hora, e continuo com esse discurso e pedindo aqui, é que as pessoas entendam que você tem que conviver com o contraditório. Você sempre vai ter pessoas que pensam diferente de você. Entretanto, isso não as faz melhor nem pior. Apenas são pessoas que pensam diferente. Então, você tem que verdadeiramente entender e respeitar a opinião dos outros.
mas você tem que buscar uma unidade quando o interesse for coletivo. Essa é a diferença. Não é a minha posição pessoal, nem a de ninguém, que vai fazer com que a gente interrompa alguma coisa que verdadeiramente beneficie a grande maioria. Isso é fazer política. Isso é fazer política diferente. É enterrar a política da perseguição que teve na Paraíba. É enterrar a política que só fazia benefício para os municípios, para os prefeitos que fossem aliados. E deixando e punindo populações pelo simples fato do prefeito não ser aliado. Eu não faço política desse jeito. Nunca fiz. E esses 4 anos demonstraram claramente que nós atuamos de uma forma diferente. E o que eu disse na minha fala, continuo insistindo, nós vamos unir essa Paraíba. Independente das posições políticas de pessoas, nós vamos unir. Nós conseguimos ter uma relação interpoderes, talvez nunca vista na Paraíba, de respeito, cada poder com a sua autonomia, com a sua independência, mas com muito respeito nessa discussão. Então, eu não vejo como missão impossível fazer isso, até porque todos nós e a população inteira, independente de quem votou, ela quer mais emprego, ela quer mais saúde, ela quer mais educação, ela quer que o governo tenha um olhar cuidadoso sobre a população, ela quer inclusão, ela quer justiça social. Independente de onde você esteja, que lado você esteja, isso são bandeiras universais e são exatamente em cima dessas bandeiras universais que nós vamos trabalhar. Nós vamos continuar o nosso governo montado nessas bandeiras. Por isso que eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, sim, fazer essa missão, que para alguns pode até parecer impossível, para mim não. Governador, durante esse seu primeiro mandato, em alguns momentos houve algumas questões pontuais que acabaram em crises, não apenas com a Paraíba, mas também em outros estados, com a presidência da República. Eu lembro que em 2018, quando o senhor foi eleito governador pela primeira vez, tive a oportunidade de lhe entrevistar, e o senhor dizia que queria ter uma relação republicana com o governo que fosse eleito, se fosse Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad à época. Durante a gestão de Bolsonaro, apesar do senhor fazer oposição, o senhor chegou a ter algumas reuniões com ministro da Infraestrutura, ministro da Saúde, mas houve muita crise por parte do governo federal com os estados, principalmente na pandemia. Com a eleição de Lula, que é aliado do senhor, o que é que o senhor espera de parceria que pode ser feita em conjunta em benefício aqui para o nosso estado? Eu espero exatamente essa relação republicana que eu tanto sonhei. Uma relação em que o presidente da República olhe para os governadores e não veja como adversários políticos, que os veja como gestores que têm a responsabilidade de cuidar do seu povo. E isso foi o que eu mais lutei. Infelizmente não tivemos. A mídia acompanhou todo o processo, não só durante a pandemia, mas até em discussão de impostos. Era sempre uma transferência de responsabilidade para os governadores, quando muitas vezes sequer os governadores tinham condições de fazer qualquer tipo de ingerência sobre determinadas pautas. Isso é que nós não queremos. Na última reunião que nós tivemos com o presidente Lula em São Paulo, ele disse claramente, na primeira semana de governo, eu quero uma reunião com todos os governadores, para fazer um pacto pelo desenvolvimento, um pacto para acabar com a fome, um pacto para trazer de volta a geração de emprego e renda de uma maneira estável e constante. É isso que ele vai buscar. E eu espero verdadeiramente que ele consiga fazer isso já na primeira semana e a Paraíba vai estar pronta. A Paraíba vai estar pronta para dizer aquilo que precisa, aquilo que quer e aquilo que acha importante para a gente continuar fazendo o Brasil crescer. Nós vamos dar a nossa colaboração, sim, se Deus quiser, nessa própria primeira reunião. Hoje, inclusive, em entrevista à Globo News, o senhor citou aí a defesa para que Lula tivesse como grande missão, assim que assumisse o governo, a retomada do Orçamento Geral da União, que hoje está dividido com a maior parte com o Congresso Nacional, com as emendas secretas. Essa tem sido também uma queixa de outros gestores. O senhor vai bater nessa tecla para que o governo retorne para si o comando do orçamento e não fique refém do orçamento secreto? É fundamental para que o Brasil volte a continuar crescendo. É fundamental para que o Brasil tenha programas como o PAC, que foi implantado na época do presidente Lula, que tenha programas de construção de novas universidades, de novas escolas técnicas, de programas de financiamento das universidades para os estudantes. Para que tudo isso ocorra, é preciso ter orçamento.
Então, não é possível você ter hoje 24 bilhões de reais no orçamento sendo gerido única e exclusivamente pelo Congresso e o governo sem a mínima capacidade de investimento. Isso é que precisa ser discutido. Agora, isso vai ser objeto de discussão, de negociação. O Congresso tem interesses também aí nesse meio e é preciso ter uma capacidade política muito grande para conseguir obter isso. E eu sei que Lula terá, com a articulação que será necessária fazer dentro das duas casas, na Câmara e no Senado, para que o Estado brasileiro volte a ter domínio, controle sobre o orçamento que é público. E esse orçamento seja direcionado para políticas públicas que beneficiem todo mundo e não seja um instrumento de uso único e exclusivamente político. Governador, ontem também na sua fala, o senhor estava ao lado da deputada Poliana Dutra, que foi candidata ao Senado na chapa e que o senhor encabeçava, ela acabou ficando em segundo lugar, e disse que Poliana iria fazer parte desse projeto, desse novo governo em que o senhor terá a partir de janeiro de 2023. Poliana, o senhor pretende convidá-la para ser secretário ou ocupar algum cargo na gestão? Poliana tem capacidade de estar aonde ela quiser. Poliana demonstrou uma força gigantesca. Ela entrou num processo há pouco mais de 30 dias, quer dizer, entrou na convenção com o seu nome para o Senado. E não fosse determinadas decisões que demoraram a acontecer por parte da Justiça, ela seria a nossa senadora, não tenho dúvida nenhuma. Ela demonstrou uma grandeza de espírito extraordinária quando ela decidiu deixar uma eleição de deputado estadual e entrar e ingressar numa luta pelo Senado, num projeto que ela acreditou. E ela teve uma votação extraordinária, fruto do trabalho dela, fruto do nosso trabalho, das caminhadas que nós fizemos por toda a Paraíba. Então, Poliana será parceira, sim, de construção desse Estado. Nós não estamos definindo secretariado, claro que não. Eu tenho uma gestão para terminar até 31 de dezembro, e até lá nós vamos manter foco no que nós estamos fazendo. Agora, Poliana vai estar, sim, ao nosso lado, construindo essa política que precisamos tanto fazer na Paraíba, políticas públicas de inclusão. Diante da nova conjuntura política, em que o senhor precisou ter novos aliados, esse também será um fator para uma eventual reforma administrativa, caso o senhor queira fazer para o próximo governo? Claro, a gente governa com aliados. Você governa com aliados e nós teremos, sim, uma reformatação do secretariado, isso é natural. Isso é um processo natural da democracia. Entretanto, volto a dizer, isso não está na pauta no momento, nós não estamos discutindo isso. Será e entrará na pauta a partir de final de dezembro, início de janeiro, é quando nós vamos realmente tratar desse assunto. Governador, uma última questão para a gente concluir nossa conversa. No ano que vem também haverá eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Sempre o gestor que é eleito ou reeleito tem uma participação, não que direta, mas opina sobre como é que vai ser o andamento do comando da Casa dos Deputados Pessoa. Isso também está na pauta do senhor para dialogar com os deputados. O senhor vai ter uma base de mais de 60% na Casa Legislativa. O senhor pretende conversar com esses deputados? Já existem nomes para poder presidir a Assembleia? Nós vamos conversar, sim. É importante entender que a nossa base é formada pelo conjunto de partidos. E dentro de cada partido também tem os seus projetos de chegar à presidência da mesa. Nós vamos trabalhar para que a gente possa ter essa unidade em torno de nomes que possam agregar verdadeiramente os interesses da casa. Mas a autonomia de escolher a sua presidência é da Assembleia Legislativa. Nós podemos conversar com deputados do nosso partido, entretanto, a decisão é uma decisão soberana de todos os 36 deputados da Assembleia Legislativa, e eles tomarão essa decisão e escolherão o seu caminho. Deputado, governador João Azevedo, qual a mensagem que o senhor deixa aos paraibanos e a partir de 1º de janeiro de 2023, qual será a prioridade de João Azevedo na nova gestão, seja em obras ou em ações? Primeiro, eu quero agradecer o espaço e dizer ao povo da Paraíba que esse governo, que foi um governo de inclusão até agora, permanecerá sendo. Eu sempre disse que ser governador é cuidar das pessoas. É isso que nós queremos continuar fazendo, cuidando das pessoas. Porque quando você gera emprego, você cuida das pessoas. Quando você olha para a saúde, você cuida das pessoas.
Quando você executa obras que melhoram a qualidade de vida, você está cuidando das pessoas. Então, em todas as áreas, nós vamos continuar cuidando das pessoas. Então, esse é meu compromisso inabalável para o segundo mandato e tendo, logicamente, agora, com a pandemia muito mais longe a cada dia que passa, a certeza de que nós poderemos fazer muito mais. Se formos capazes de fazer mesmo com a pandemia, você imagina agora, sem pandemia, o que é que esse Estado não pode fazer pelo seu povo. É essa a minha convicção, é essa a minha certeza de que a partir de 2023 nós teremos um mandato renovado, com a parceria com a Presidência da República, com a abertura de novos eixos para o desenvolvimento da Paraíba. Nós vamos buscar, acima de tudo, desenvolvimento regional. É fundamental para que esse Estado se consolide na sua economia e os polos regionais também se desenvolvam. Nós só vamos trazer igualdade para todo mundo quando cada polo regional tiver condições de se desenvolver e tiver condições de gerar emprego, gerar renda nesses lugares. É isso que nós teremos um foco muito grande a partir de 2023. Governador João Azevedo, reeleito com mais de 1.200.000 votos para o governo da Paraíba. Muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que nos assistiram até agora. E dizer que esse é um momento de muita celebração, de se festejar uma vitória, mas é sempre um momento da gente entender que na política não tem vencidos e vencedores. Todos nós estaremos no mesmo barco, que é o barco da Paraíba, a partir de 1º de janeiro de 2023. E esse barco tem que seguir em frente, tem que aproveitar os bons ventos para que a gente traga mais desenvolvimento para a Paraíba. Por isso, eu conclamo cada um paraibano e cada uma paraibana a entender que a união, verdadeiramente, é quem fará a força cada vez maior desse Estado. Obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade.